Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde nós falamos sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez a gente vai estar falando sobre um Digimon que tem uma forte conexão com o grupo dos 12 deuses do Olimpo e que foi de certa forma muito importante em um dos animes de Digimon. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Essa linha evolutiva começa a partir de uma Digitama, que é um ovo de Digimon. Quando ele chocar, dentro dele a gente vai ter os Digimons de nível em treinamento, começando dessa vez pelo Choromon, que vai evoluir para um Caprimon. Então normalmente esses Digimons evoluem para Digimons máquinas e ciborgues e coisas do tipo, né? Então dá para você perceber que o Choromon é um ratinho mecânico ou algo do tipo. Ele funciona através de energia solar, por exemplo. Quando está tudo escuro ele nem funciona direito. E no caso do Caprimon, ele é meio que uma mistura de um Digimon orgânico com um Digimon robótico ou metálico, né, onde ele tem parte da cabeça dele coberta por um capacete, que é muito importante para ele, que emite eletricidade e ondas sonoras e coisas parecidas. Mas o ponto, galera, é que se vocês prestarem atenção, principalmente no Caprimon, parece que ele está usando um capacete, uma armadura. Né? Não é fácil de você encontrar Digimons assim, que ainda estejam nesse nível. E isso, de certa maneira, é muito importante para essa linha evolutiva, porque a gente vai ver alguns Digimons aqui que são conectados com esse tipo de coisa também. Então esses Digimons já começaram várias linhas evolutivas diferentes, mas para essa eu acho que eles ficam legais por um motivo um pouquinho diferente. Mas quando esse Caprimon ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai evoluir para o pilar desse vídeo. Chegando então ao Ignitemon, que já está aparecendo para vocês aí, ele também pode ser chamado de Ignitimon. E esse Digimon, galera, quando ele apareceu pela primeira vez, que foi em Digimon Cross Wars, no Digimon Fusion, né? Ele era o irmão mais novo da Mervamon. Mervamon, para quem não sabe, é meio que uma evolução, uma transformação para Minervamon. E ela ainda conta como a Minervamon, ou seja, um dos 12 deuses do Olimpo. Significa que o Ignitemon é literalmente o irmão mais novo, um Digimon extremamente conectado com um dos 12 deuses do Olimpo. Ele sempre vai aparecer ali junto com esse grupo, muito provavelmente. E ele é bem parecido com ela também, né? Os equipamentos, as armaduras e tudo mais. Até em personalidade, ele meio que lembrava um pouco a Minervamon. E então a gente vê que ele tem vários equipamentos no corpo dele, isso vai ser muito importante, lembrem-se disso. O nome dele tem vários significados diferentes, né? Então esse Ignitemon, né? São várias partes, né? Ele é dividido. E eu vou estar explicando para vocês. Então esse Igu no começo vem de iguana, porque ele é baseado nas iguanas de Sarteiro, que é bem interessante, né? Inclusive alguns dos ataques dele, equipamentos dele tem a ver com isso. Por exemplo, as armas que ele leva nas mãos, que são chamadas de Galápagos. Esses Galápagos, para quem não sabe, vem do nome de uma ilha, das Ilhas Galápagos, onde tem iguanas e tudo mais. Então bem interessante aí. Mas também é uma certa forma, né, de você ler o nome dele, que fica parecido com Ignite. Ignite, né, de ignição, que tem a ver com certos ataques que ele usa, que são explosivos e coisas do tipo, né? Mas a última parte do nome dele antes do Mon pode vir de NIT. NIT vem de Not in Education, Employment ou Training, né? O que é bem interessante, né? Que se refere ao fato de que ele é muito, muito preguiçoso. Ele às vezes está se divertindo, ele gosta bastante de batalhar e usar seus equipamentos, mas ele prefere muito mais conservar a própria vida. Então, aparentemente, dentro do mundo digital, a maior parte das vezes que você vê um Ignitemon, ele está descansando, ele está sendo preguiçoso, porque ele prefere viver assim, né? Mas, tirando tudo isso, ele é um Digimon que aparentemente luta muito bem. E, principalmente, ele usa os equipamentos dele para lutar, e os equipamentos dele são muito, muito poderosos. Tem até nomes interessantes, como Fernandina, que é aquela granada que ele tem no peito dele, que às vezes ele detona, né, e acaba se ferindo no processo com um ataque chamado Final Traveler. Então bem interessante aí. Todos esses detalhes são importantes, mas eu diria para vocês que os mais importantes são o fato de que ele tem essa conexão com a Mervamon, com a Minervamon, e também, né, o fato de que ele tem todos esses equipamentos super legais e super poderosos. Então lembrem-se de tudo isso, e agora a gente vai para a primeira evolução dele. No nível Champion de evolução eu vou ter o Ginkakumon, que já está aparecendo para vocês aí. E esse é um Digimon muito grande e muito forte, e que na barriga dele tem um vidro, tem um compartimento ou algo do tipo, né? Parece até que algum Digimon ou alguém pode entrar ali dentro
e ser protegido ou pilotar o Ginkakumon como se ele fosse um robô gigante, né? O que é bem interessante. Ele tem o tipo Oni, ele é um Digimon demônio de certa forma, bem forte no mundo digital, apesar de estar ainda nesse nível. Né? E ele tem o atributo vírus, mesmo atributo que o Ignitimon tinha. Né? De certa forma eles são parecidos, mas eu vou dizer pra vocês, galera, o que ele tem de mais parecido é o fato de que no mundo digital o Ginkakumon tem uma irmã chamada Kinkakumon, que inclusive ela entra nesse compartimento, nesse vidro que fica na barriga, no peito do Ginkakumon, e pilota ele de certa forma, dá mais poder pra ele. Ele tem uma forma chamada Ginkakumon Promote, onde ele fica bem mais forte, mas é basicamente a mesma coisa. Ele pode talvez carregar qualquer Digimon ali, mas se for a irmã dele, a Kinkakumon, aparentemente ele fica muito mais forte, o que é bem interessante. E isso conecta ele de certa maneira com o Ignitimon, que também é conhecido por ter uma irmã no mundo digital, que é a Minervamon ou a Mervamon. Então bem interessante, aí eu acho que é por isso que essa evolução fica bem legal também. Esse nome Ginkakumon vem de Ginkaku, né, da Jornada ao Oeste, onde eram dois irmãos, Ginkaku e Kinkaku. Então sim, ele é literalmente baseado nisso no mundo digital, o que é bem interessante. Para um Digimon desse nível, ele é bem forte. E ele respeita bastante a irmã dele, ele é um Digimon que tem bastante honra, né, ele luta dessa maneira. E um dos pontos principais dele é o fato de que ele carrega nas costas uma coisa chamada Benihisago, que é meio que uma garrafa gigante, né, com a bebida da Kinkakumon, da irmã dele, que ele carrega para ela, né, ele é muito maior e muito mais forte do que ela. E aparentemente essa garrafa, esse Benihisago, é conectado com uma outra dimensão. E ele até consegue prender Digimons lá dentro e tudo mais, né, e absorvê-los de certa maneira para dar mais poder para esses Digimons, o que é bem interessante, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui, galera, é o fato de que sim, ele se conecta de várias maneiras com o Ignitimon, e por isso eu acho que ele fica muito coerente, é uma ótima evolução para ele. Então, a partir do Ginkakumon, a gente vai para o nível perfeito. Para o nível perfeito eu vou ter o Azuramon, e eu já vou explicar para vocês porque eu acho que ele fica muito legal, né, ali como evolução para o Ginkakumon e para o Ignitimon. Mas primeiro explicando um pouco dele para vocês. Esse é um Digimon que, apesar dessa aparência dele, né, uma aparência bem furiosa e poderosa e tudo mais, ele tem um coração que vai pro lado da justiça, ele batalha contra a injustiça normalmente, ele é visto como um deus da luz, de certa forma, no mundo digital. Então é bem interessante, porque a gente meio que vê isso no Ginkakumon também, né? Ele é um Digimon que se preocupa muito com a irmã dele, segue ela, ajuda ela, protege ela, mesmo ele tendo aquela aparência gigantesca e monstruosa, né, bem forte e tudo mais. Então bem interessante, eu acho que combina de certa maneira. O Azuramon tem 3 máscaras, 3 rostos basicamente, que ele troca, né, quase como se fossem 3 pessoas diferentes no mesmo corpo. O que de certa forma fica bem legal, né, porque a gente viu que o Ginkakumon e o Ignitimon têm essa relação de irmãos, né, então dessa vez a gente tem um Digimon que ele mesmo é meio que um irmão para ele, o que é interessante. E ele pode trocar essas máscaras, e dependendo da máscara ele vai ter ataques mais poderosos, ele vai lutar de maneira um pouco diferente, a personalidade dele muda um pouco também, né, e tudo mais. Eu acho também que é muito importante a gente lembrar que o Azuramon luta extremamente bem, né, fisicamente, e que quando ele está usando os seus ataques, se ele coloca a máscara da fúria, é quando ele tem os seus ataques mais poderosos. E isso é bem legal, porque combina de certa forma com os outros dois Digimons, principalmente com o Ignitimon, que é dito que ele normalmente gosta de descansar, mas quando ele vai lutar, ele se diverte muito e ele começa a lutar extremamente bem. Então meio que uma mudança de personalidade que faz com que ele seja mais poderoso em batalha. E por isso eu acho que ele fica muito legal aqui, ele é meio parecido com tudo isso, né? É um ser divino também, de certa forma. Então, bem interessante, galera. Esse foi o Azuramon, que é baseado em Azura, né, da mitologia hindu. E agora, a partir dele, a gente vai pro nível Mega. E pro nível Mega eu vou ter o Vulcanusmon, que tá aparecendo pra vocês aí. E sim, galera, esse é um dos 12 deuses do Olimpo também. E eu acho que seria muito interessante se o Ignitimon, no nível Mega, chegasse a outro dos 12 deuses do Olimpo, afinal de contas, ele é irmão da Minervamon, da Mervamon. O que ficaria muito, muito interessante, super legal, né? Além disso, o Vulcanusmon, de certa forma, é bem parecido com o Ignitimon. Eu já vou explicar isso pra vocês. Mas começando, ele parece uma mistura de um ferreiro com o Azuramon, com o Natsu de Fairy Tail, né? É bem parecido com o Natsu, as cores do cabelo e tudo mais, ele parece o Natsu com o rosto todo enfaixado, vestindo uma armadura, né? Inclusive, ele usa ataques de fogo também, né? O que faz sentido se vocês pensarem bem. Mas o ponto principal dele é que o nome dele é Vulcanusmon. Esse Vulcanus é o nome do deus da forja na mitologia romana, né? Mas ele pode ser chamado de Hephaestus,
também, que é o deus da forja, né, do fogo e tudo mais na mitologia grega. Faz sentido que ele faça parte desse grupo, obviamente. Esse, galera, é um dos Digimons mais importantes da franquia Digimon inteira, porque ele é o responsável pela criação de muitas das melhores armas já usadas por muitos Digimons. Por exemplo, né, a Berenjena, que é usada pelo próprio Beelzebumon. Desde quando o Beelzebumon foi criado, as armas usadas por Sparrowmon, por exemplo, né, usadas pela Bellstarmon e por aí vai. Vai saber quantas outras armas ele já não forjou para outros Digimons super incríveis. Então sim, ele é muito importante. Outro ponto muito importante, graças a ele preferir a forja, preferir a criação de equipamentos, ele prefere ficar atrás no campo de batalha. Ele não gosta de lutar diretamente. Então, pode-se dizer que ele é meio parecido com o Ignitemon, que ele é muito preguiçoso e ele prefere descansar e conservar a própria vida do que ficar indo para batalhas, mas quando ele vai para batalhas, ele batalha muito bem, que é meio que o caso do Volcanusmon também, onde ele cria armas diferentes, equipa em todos os seus braços, que ele tem múltiplos, né, e daí ele vai lutar com isso dessa maneira. Também interessante, né? Ele, galera, é um Digimon que luta de certa forma bem, mas ao mesmo tempo não tem muita força, tanto quanto os outros deuses do Olimpo. Isso também faz com que ele fique atrás, né, na batalha, o que é bem interessante. Mesmo assim, ele é um Digimon do tipo Homem-Deus, né, um deus do mundo digital, o que faz com que ele seja um Digimon do nível Mega mais forte do que o normal. E ele também, obviamente, lembra de certa forma o Azuramon, porque tem múltiplos braços e também usa ataques de fogo, né? Além disso, ele lembra de certa forma o Ginkakumon, porque ele tem todo aquele vidro de proteção em cima da cabeça dele, que lembra aquele vidro do compartimento na barriga do Ginkakumon. Então eu acho que ele combina bem com toda essa linha evolutiva e todos esses Digimons ficam coerentes juntos, né? Evoluindo lá do Ignitemon. Acho que ficou super legal, né? Todos esses pontos combinaram bem, né? E se a gente tivesse uma linha evolutiva assim que chegasse em outro dos 12 deuses do Olimpo, né? Sendo um irmão para Minervamon, acho que seria super legal, né? Eles se dariam super bem dentro dos 12 deuses do Olimpo e seria legal ver eles participando dessa forma desse grupo em histórias no futuro. Mas então, galera, esse foi o Volcanusmon e através dele essa linha evolutiva termina. Então, pessoal, esse foi a evolução correta para o Ignitemon. E ele não é um Digimon muito conhecido, apareceu muito pouco, como eu disse, principalmente em Digimon Cross Wars, né, no Digimon Fusion. E ele é muito, muito estiloso, tem vários equipamentos legais. Eu acho que ele é mais forte do que a maioria dos Digimons que ainda estão nesse nível. E se a gente manter uma linha evolutiva como essa, eu acho que fica super incrível para ele, né? Toda essa conexão com os 12 deuses do Olimpo. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse Digimon, dessa evolução correta, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!